Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Bom, vamos lá. Vídeo de ações analisadas aí pelo gráfico semanal, não só ações, né? Criptos também. Começando pelo Ibov, a gente tem aqui a perda, né, da média de 200 nessa semana. Então, o Ibov vinha segurando, batia ali e segurava. Começou a semana, que na verdade começou só quarta, né? Bateu ali e segurou no primeiro dia e depois acabou afundando, tá? Então, basicamente a gente tem alguns pontos aqui. O alvo é testar essa mínima da semana lá de janeiro e depois a mínima aqui de dezembro, né? Na faixa de 101.600, tá? Como a gente está sem uma direção muito bem definida, sinceramente não dá para ter muito bem essa noção se de fato vai chegar no alvo. O caminho está aberto. Só que da mesma forma que o caminho também estava relativamente aberto, né, para voltar a testar a região dos 119, 120 mil pontos. Então, assim, cuidado em associar algumas coisas na cabeça e querer que o mercado faça, sendo que o mercado não está tão direcional do jeito que a gente imagina, ou não tão técnico, tá? Bom, antes de eu passar as ações aí que eu escolhi para essa semana, vamos falar das ações de 2 semanas atrás, né, porque domingo passado não teve vídeo. Braskem, então, ó, tinha deixado aqui um sinalzinho, acabou que não confirmou, né, então deu continuação à tendência de baixa. 3R, ó, tinha formado um fundo aqui, também não acionou, ok, agora anulou o padrão. A VEG, sim, né, acionou aqui, ó, não andou muito ainda, tá brigando na faixa do 39, mas tá andando. Agora, Apple tinha deixado sinalzinho de topo, veio bem. Meta também, ó, sinal de topo aí confirmou já na semana passada, nessa semana tá vindo. Netflix, a mesma história, né? Então confirmou o topo na semana passada, essa semana veio legal. Deixa eu ver aqui, talvez tenha dado até parcial já. Se não deu, tá chegando perto, tá? E PayPal a mesma coisa. Então, no gráfico lá das ações dos Estados Unidos, essas Apple, Meta, Netflix e PayPal, todas são lá de Nova York, né? Então, esses gráficos continuaram bem técnicos, né? Formaram topo em região de resistência, confirmaram e estão vindo, tá? Pouquinho diferente do que a gente está vendo no nosso mercado, beleza? Bom, antes de eu falar das novas ações, então vou falar aqui do dólar. Dólar que deixou um martelinho nessa semana, ok? Não vejo como o martelo, aquela história de padrão de reversão, né? Eu vejo aqui muito mais como um candle defensivo brigando ainda naquela região que começou em agosto de 2022, né? Ó, tá brigando ainda nessa região, então também tá bem difícil aqui, mas esses 85 estão muito bem, tá? E o índice futuro, só para mostrar, ó, aqui a média de 200 tá em cima, diferente do Ibov, né? Mas está mais perto do alvo, ó, 106, 111, a mínima dessa semana já foi 106.805, beleza? Então, deixa eu pegar aqui as ações para essa semana que eu dei uma olhada. Bora. Fechou. Então vamos lá. Não tem muita coisa também, tá? Mas assim, ó, açaí que vem numa tendência de alta, deu uma pausa aqui, começou a dar uma oscilada um pouco mais para baixo. Deixou fundo na semana passada, nessa semana aqui um inside bar, ou seja, nem anulou e nem confirmou. Então tem o caminho tá aberto para açaí voltar para testar os 21,10 por ali, ou quem sabe continuar a tendência, tá? Agora, BBAS eu não vendo, tá? Não acho que vale a pena vender. O diário tá bem legal, mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente para quem tá comprado em BBAS, é o seguinte, ó, topo duplo no semanal. Essa semana aqui deixou então esse sinalzinho de topo. O stop técnico estaria abaixo dos 37,70, ou para quem já está mais desconfiado aí, principalmente em relação ao mercado,
abaixo da mínima dessa semana que foi 40,24, então 40,19, 40,09 por ali, colocar o stop gain para quem vem comprar, tá? Eu não vejo venda, porque eu não acho que a relação de risco retorno esteja tão boa. Mas pensando no Ibov, nessa situação de mercado um pouco mais mirando para baixo, né, nessa semana aqui, também não duvido que venha uma correção um pouco maior de BBAS, tá? Banco Pan, ó, deixando um sinalzinho de fundo no fundo anterior, uma leve divergência altista aqui no semanal, tá? É uma região, não é tão relevante assim esse ponto, mas de qualquer forma, né? Tá formando um fundo aqui essa semana, tá? GGBR, de todos, GGBR, não sei se vocês lembram, né? Mas no vídeo de análise semanal aqui, no dia 29/1, se eu não me engano, que eu postei, que foi domingo, eu ainda comentei com vocês que GGBR estava deixando um sinalzinho de topo, eu não queria vender. O meu objetivo em GGBR era procurar compra. E achei muito legal que fez fundo nessa semana aqui em GGBR depois de tocar a média de 21. Eu sei que fechou para baixo nessa semana. Sinceramente, para mim isso é o de menos, tá? O ativo está em uma região de suporte. Então, aqui eu acho que vale a pena a gente começar a monitorar ali no gráfico diário ao longo da semana. Lojas Renner, também difícil, mas deixando um fundo duplo aqui no semanal, região de suporte, vale a pena acompanhar. No diário não tá tão legal assim. E MRV, ó, aqui é aquela história que eu não vejo um sinal muito bom, tá? Não é, o fundo está sendo formado. Tem um leve suporte aí nessa região de R$ 6, mas não é nada tão forte. A questão é, se por acaso encaixar uma correção no papel, tende a dar, pela relação de risco e retorno, tende a dar um trade bacana. Então, quem sabe a gente acompanha no gráfico diário ao longo da semana para ver se filtra alguma coisa. Mas no semanal deixou fundo aí. Lá nos Estados Unidos, galera, eu assim, eu não achei nada essa semana muito interessante, tá? Então eu acabei nem selecionando nada. Vi um papel lá com uma condição, mas nem quero falar porque a relação de risco e retorno também tá péssima, então não vou falar. O que eu vou mostrar para vocês, na verdade, são as criptomoedas, né? Só para a gente falar, ó, tá no gráfico semanal de Bitcoin, por enquanto deixando um sinalzinho de topo em região de resistência, né? Então a gente vai ver o que acontece com o Bitcoin. Ethereum deixando o topo em região de resistência. A formação de topo, tá, pessoal? Deixando a formação, né? Não confirmou, confirmaria se perder a mínima dessa semana. Aqui, Binance Coin já tinha formado e confirmado um topo, né? Então, nessa semana, por enquanto, o Inside Bar pode andar para qualquer lado aí, tá bem indeciso. Solana não formou topo essa semana, só que está numa região de resistência. A Cardano, ó, deixando topo, também em região de resistência, nos 40 centavos, que por muito tempo serviram como suporte, agora como resistência. Ripple, aqui não tem nada. Luna, também não faço nada. Mana, nada demais, ó. Essas outras criptos aqui não tem nada muito legal. Axie Infinity também não, Shiba também não. E aí, lá nos Estados Unidos a gente tem, então, ó, o S&P, né? Esse é o à vista, não é o futuro. Confirmou aqui um pivôzinho de alta no semanal, só que já entrou uma correção logo em seguida. De certa forma, isso não é muito legal, mas a gente ainda acredita, até porque acima desse fundo aqui, 3.765, tá tudo bem, né? Idealmente, seria melhor que o papel tivesse ido um pouco mais para cima, né? O índice, no caso, depois corrigido até o topo do pivô. Mas é a história. Ligou o alerta, só que estraga realmente abaixo desses 3.760. Tá? Aqui são o S&P Futuro, né? O S&P Futuro. Nasdaq, ó, fundo duplo no semanal, também idealmente poderia ter feito um movimento mais para cima. Já confirmou o topo, né? Essa semana, aliás. Ainda está testando uma regiãozinha de suporte, que é o topo dos fundos duplos ali. Então, torcer para que não continue caindo,
para não estragar o movimento. E na Alemanha, ó, o pivôzão de alta, a Alemanha é a primeira vez que confirma um topo, já confirmou o topo essa semana, depois de todo esse movimento altista aqui. Então, talvez venha uma correção lá na Alemanha também. O petróleo Brent, ó, continua mais lateral, dá para pensar numa bandeira de baixa aqui, beleza? Não estou muito preocupado com isso. 86 é resistência, 78 é suporte. Acabou. O minério lá nos Estados Unidos, ó, também lateral aqui, seria uma bandeira de alta, né, que tentou romper e voltou. Isso é bem importante, falei inclusive na aula de ontem. E aí, ó, o nosso EWZ, né, nossa bolsa lá nos Estados Unidos, também basicamente com o caminho aberto para voltar aqui para casa dos 25 e pouco, US$ 26. Beleza? Bom, é isso, não tem muita coisa, o nosso mercado realmente não tá assim tão fácil, tá? Dá para operar, não tem problema, principalmente para quem sabe dosar a mão. A gente vai tentar muito mais em opções, né? Tem alguns papéis no diário que a gente já está engatilhado aí para pensar em alguma operação, mas tomem cuidado porque o mercado não está direcional. Então, principalmente não teimar contra o mercado. Beleza? Um grande abraço e nos vemos amanhã às 9h50 ao vivo no YouTube. Valeu!